E começando mais um resumão semanal do Hardware, sejam muito bem-vindos. Principais notícias, alguns poucos rumores, algumas piadinhas de 1º de abril. Nessa semana que aconteceu muita coisa, inclusive um terremoto em Taiwan. Cara, o negócio tá pegando fogo por lá. Vários lançamentos, alguns slides que foram divulgados e eram falsos, cara. E era uma piada que os caras fizeram. Assim, vamos jogar uns slides aí pra ver se alguém republica. E um monte de sites são republicando e agora a gente vai falar também um pouquinho sobre isso aqui. Na descrição todos os tópicos, deixo também aqui grupos de promoções do canal e rapidamente uma propaganda antes que começamos aqui com uma das principais piadas do 1º de abril que eu encontrei na internet. Windows e Office barato é na GVGMall. Ao pesquisar por Windows, encontramos dezenas de opções para um ou mais PCs entre Retail e OEM que ativam um PC de maneira permanente. Ao utilizar o cupom PH25 no carrinho, seu Windows 11 Pro OEM sai por apenas R$ 122 e o Windows 10 Pro OEM por R$ 84,15, podendo também utilizar para ativar no Windows 11, disponível em inúmeras formas de pagamento, inclusive PayPal. Basta então ir no Windows, selecionar para ativar o sistema, digitar a chave que você recebe por e-mail e pronto, Windows ativado. Clique nos links na descrição e saiba mais. Quando eu bati o olho nessa notícia, eu nem acreditei, cara. Eu olhei aqui aquele CPU Pentium 2 de cartucho, isso aqui é antigaço, cara. Intel percebe que a única forma de salvar o x86 é democratizá-lo, reabrindo o licenciamento do x86. Já pensou a NVIDIA lá para a Intel e falou assim, olha, eu quero ter a licença do x86, eu quero fabricar um processador NVIDIA. Eu acho que seria interessante no mercado, né? E aí você já tem uma série de, cara, milhares e milhares de softwares desenvolvidos em torno disso, e poderia simplesmente ter ali uma placa-mãe compatível, pronto, instala o Windows e roda qualquer software que existe x86 no mercado. Seria interessante, né? Mas esse artigo que foi muito bem escrito pelo Tech Power Up, cara, é um artigo de 1º de abril. É uma piada de 1º de abril. Inclusive esse ano teve poucas piadas, normalmente os fabricantes lançavam ali uns memes, né? Eu achei até fraco, cara. Olhei assim, falei, o que aconteceu? Será que eu não tô vendo nos lugares certos, pelo menos, né? Mas enfim. Agora, o que é certo é o driver WHQL 101.5382 da Intel. Na semana passada eu trouxe para vocês aqui no resumão o driver beta deles com aqueles ganhos de performance absurdo. E agora vem um driver que vem deixar ele mais estável. Normalmente eu prefiro os drivers mais estáveis, a não ser quando eu vou jogar algo específico e o driver beta traz alguma otimização para aquele jogo em particular. Nesse caso, eles trazem a correção que eu reportei do Horizon Forbidden West, não que eu reportei para a Intel, mas que estava acontecendo com as placas ARC, que era tempo de carregamento longo, travamentos, enfim, aparentemente foi corrigido, entre outras coisas, tá? Aqui eles falam também sobre Starfield e vários problemas já conhecidos que eles estão tentando resolver, tá? De qualquer forma, é um driver mais estável em relação aos beta. A NVIDIA também trouxe um driver, trazendo aqui o Game Ready para o Call of Duty Season 3, o Diablo 4, o update para o Ray Tracing, e eles corrigem aquele problema do Resizable Bar no Horizon Forbidden West, porque assim, a NVIDIA tem que validar o profile para funcionar certinho. As pessoas fazem o quê? Pegam o NV Inspector e simplesmente forçam o Resizable Bar, às vezes ganha performance que não estava nativa no jogo. O jogo lançou há um tempo atrás, talvez as pessoas não zeraram ainda a tempo, né? Dá para aproveitar com um pouco mais de desempenho se você tem uma placa compatível com o Resizable Bar, tá certo? Bom, pessoal, agora a situação de Taiwan é crítica. Teve vítimas fatais, teve vários prédios, se eu não me engano aqui foram, acho que 40 ou 50 prédios lá que simplesmente caíram. Tem um vídeo aqui na internet que eu tava dando uma olhadinha aqui, ó. Olha lá o tremor, 7.4 magnitude, olha o prédio tombado, cara, parece que não é nada, simplesmente tombou um prédio no meio da rua. A situação tá crítica lá, tá? Olha só isso daqui, cara. A situação ficou realmente complicada. E o que acontece? Falando de hardware, nossa área aqui, Taiwan é uma ilhazinha, não é tão grande, mas abriga as maiores empresas de fabricação de semicondutores no mercado, por exemplo, a TSMC, mas não só ela, tem outras também. É que a TSMC é a maior, né? E ela representa ali por volta de 55% da fabricação de chips do mundo todo, tá? Isso não é apenas,
chip de placa de vídeo, não, tudo para carro, para televisão, para smartphone, tudo que você possa imaginar que tem um eletrônico, provavelmente passou pela TSMC ou por outra fábrica de Taiwan. Então, o que acontece em Taiwan impacta diretamente o mundo, tá? E um terremoto desse, como eles falam, ele foi o maior desde o último evento, que foi 7.7 lá em 1999. Então foi um terremoto realmente muito grande por lá, tá? E a TSMC já informou que os seus funcionários estão bem. Aparentemente aconteceu do outro lado de Taiwan, então não afetou a TSMC, a sua estrutura, e ninguém teve nenhum tipo de problema lá. Embora quando acontece um terremoto, como vocês viram nas imagens, cara, o país basicamente para, o país congela. Então existe uma possibilidade de problemas de suprimento. E quando surge problemas de suprimento, normalmente surge aumento de preço. Como eles mesmos citam aqui, nesse terremoto grave que teve lá em 1999, o preço de DRAM subiu 25% e continuou com escassez por vários meses. Então, pessoal, pode ser que aconteça sim um aumento de preço ou um atraso na chegada de novos componentes para o mercado devido à situação de Taiwan. Embora a TSMC falou, aparentemente não afetou, mas a ilha em si foi afetada e isso com certeza atrasa as remessas. Aqui nós temos a Micron falando que com eles em si está tudo bem, a fábrica não parou, né? Então eles estão avaliando o impacto das operações, porque como eu falei, não é só, eu vou lá fabricar, não, eu tenho a logística, né? Então tem toda uma situação que está acontecendo por lá. Bom, a NVIDIA lançou o DLSS 3.7, na verdade já tinha o 3.6, é que o 3.5 é o mais famoso, mas já existe, já faz tempo que existe isso, você pode ir lá e baixar o DLSS e atualizar no seu jogo e ter uma versão que nativamente o jogo não tem. O DLSS 3.7, em tese, traz uma melhor qualidade de imagem em relação ao que tinha no 3.6 e no 3.5, através de uma melhoria generalizada nos detalhes mínimos, a redução no Ghost, que aparece em movimentos ali, por exemplo, de veículos, que no caso é Cyberpunk, né? E uma melhor estabilidade temporal em relação ao DLSS 3.5. Você pode fazer o download, até o TechPurp colocou à disposição aqui. Olha, eu confesso para vocês que eu não consigo perceber. Tem um vídeo aqui que você consegue talvez perceber melhor. Pelos prints, assim, eu tive alguma dificuldade de identificar. Talvez pessoas com os olhos mais treinados possam ver alguma coisa assim, tá? Mas eu confesso para vocês que eu não consegui, assim, num print, ver isso com tranquilidade, tá? E a Intel também lançou uma atualização, o XeSS 1.3 para as placas ARC e as integradas que também já existem nos CPUs Meteor Lake, provavelmente também vai afetar ali o console, o portátil da MSI, o MSI Cloud, que utiliza justamente um gráfico integrado ARC, tá? Em tese também é a mesma situação, melhorar a qualidade de imagem, e eles também estão melhorando a performance por preset, porém tem uma observação que eu preciso fazer aqui, porque o que acontece? Eles falam lá que eles melhoraram o upscale, agora oferecem uma melhor reconstrução de detalhes, melhor anti-aliasing, menos ghosting, novamente o temporal stability, né, melhorado, mas também foi afetado o scaler em si, porque se você for ver aqui, ó, aqui eles acrescentaram um Ultra Quality Plus, tá? Mas ele tem 1.3 vezes que tinha antes no modo Ultra Qualidade. O Ultra Qualidade agora é 1.5, né? É o scaler em relação à resolução nativa, que antes era do Qualidade. O Qualidade que era antes o balanceado, então ficou meio confuso. Tipo assim, houve um aumento de performance, beleza, mas os presets eles estão como se fosse o nível abaixo dele, né? Aí, claro, que a qualidade de imagem talvez compense, porque você vê que aqui claramente esse efeito indesejado aqui, ó, foi corrigido. Então, assim, se você conseguir ganhar performance ao mesmo tempo que melhorar a imagem, beleza, ótimo, ponto positivo, e espero testar isso aqui em breve, tá? Então aqui eles mostram alguns testes oficiais da própria Intel, alguns ganhos de performance por conta dessa nova versão ter sim o upscaler, a escala alterada em relação aos presets, né?
mas a qualidade de imagem, ao menos pelo que eles mostraram, realmente melhorou, tá? Isso aqui eu também pensei que fosse 1º de abril. Quando eu bati o olho, falei, putz, segunda-feira, será que estão falando sério? Mas estão. Afinal, até saiu aqui uma nota lá no Red Hat Blog, tá? Trata-se de uma descoberta de um backdoor dentro do utilitário XeUtils do Linux. Pois é, cara. Que faz com que as conexões SSH possam ser comprometidas. O que ele descobriu é que essa conexão do SSH, que antes levava em torno de 0,1 segundos na máquina que ele estava testando, agora levava 0,5. Peraí, o que estava acontecendo nesse meio tempo? Por que aumentou o tempo de conexão? Você vê que é algo bem discreto, né? E estava rodando um backdoor ali, cara. Então, eles conseguiram quebrar a criptografia do SSH e potencialmente teria acesso irrestrito à sua máquina, aos seus arquivos. Isso que já está sendo trabalhado via updates, as correções. A comunidade Linux é muito forte. Quando identifica algum problema, eles já vão lá, abraçam isso e corrigem rapidamente, tá? Bom, aqui nós temos, pessoal, eu sempre trago nos resumões um pouco de promoções que estão rolando no mercado ou coisas novas que estão aparecendo. Por exemplo, essa 6750 XT, modelo de referência. Você vê que o preço da 6750 XT nem tá tão bom assim, embora eu vou dar uma dica para vocês, que é o cupom AppNinja. No AppNinja você tá tendo um descontinho bem legal lá, usando o aplicativo da Kabum. E, cara, é um modelo de referência. Isso aqui é raríssimo de se ver. Normalmente nem vende modelo de referência. As últimas placas não tiveram lançamento. E aqui apareceu essa versão preta, bem bonita, da 6750 XT, enquanto que os modelos normalmente eram na cor prateada, tá? Da série 6000. 2.299, com o cupom de desconto vai sair 10% de off, que é uma pressão bem legal. E detalhe para o parcelamento, que está em 10 vezes sem juros, o mesmo preço do à vista, tá? Tem também aqui o notebook na Amazon, 10 vezes parcelamento sem juros, R$ 2.600. Trata-se do i5 12450H, o CPU de 8 núcleos e 10 threads, é isso? Não, 12 threads, né? Com 8 GB de RAM DDR4, expansível, então 4 GB é soldado, 4 GB é via módulo, você pode tirar e colocar outro. SSD 512 GB NVMe com Windows 11 tela 15.6, tá? Por R$ 2.600, certo? Links na descrição. E falando em Windows, olha só, pessoal, update de segurança pago. Lucas, que doideira é essa? Na verdade, isso aqui já existe, mas não é tão conhecido assim. A Microsoft está tentando matar o Windows 10. Né? O Windows 10 é um sucesso, o Windows 10 vai fazer 10 anos no ano que vem. Eu ainda tenho máquinas rodando o Windows 10 e, particularmente, eu ainda prefiro o Windows 10, que tem alguns recursos que funcionam melhor para mim no Windows 11, mas se eu pudesse eu estaria no Windows 10, porque o Windows 10 ele ainda é mais estável, tá? Mas ocorre que até 14 de outubro você vai ter ele ok, atualizado regularmente. A partir dessa data já não é garantido os updates, a não ser updates críticos que provavelmente vão continuar vindo para o Windows 10 de qualquer forma. E aí a Microsoft tem o Extended Security Updates, ESU, onde você pode pagar $61 e ter ali o Windows 10 recebendo atualizações até outubro de 2026. E aí você vai poder fazer isso por mais anos até 2028, só que o preço vai dobrando ano após ano para você receber atualizações. Com certeza isso daqui, você sabe, atualiza, alguém vai lá, pega esse arquivo de atualização, joga num grupo, joga aí e as pessoas vão atualizar de graça. Então nem sempre funciona como tá no papel. Mas se você for pagar todas as licenças aqui, vai sair $427 nesses 3 anos até 2028. Então é uma forma deles forçar você a ir pro Windows 11, tá? Que eu não concordo, não deveria ser assim. Bom, aqui nós temos, inclusive, só voltando aqui, pessoal, olha só, a Microsoft lá em 2015, salvo engano, tinha dito que era o último Windows, hein? Salvo engano, tinha dito que ó, esse aqui é o definitivo, é o último. Né? Pessoal, eu comprei a licença do Windows 10 no site da Microsoft, tá? E aí não foi o último, né? Windows 11, Windows 12, daqui a pouco Windows 13, enfim. Aqui nós temos a PowerColor lançando um modelo diferenciado da 7800 XT Sakura Edition,
uma placa com PCB branco, cooler branco e alguns detalhezinhos aqui no rosa. Então você tem a linha Handheld, aqui essa outra caixa, Sakura Edition, e a placa diferenciada com umas florzinhas aqui, acho que é borboleta, não sei. Para quem curte esse estilo de placa, uma placa com os detalhes em rosa, enfim, certo? Aqui você tem a visão frontal dela com os LEDs acesos. Outra placa também diferenciada aqui, que na verdade diferenciada não pelo lançamento da placa em si, mas pela capacidade de overclock. A ASRock está liberando aqui a Z690i e B660i Lightning Wi-Fi, agora com o suporte a DDR5 8600 MHz. Uau! Quer dizer que agora eu finalmente vou poder usar os meus módulos de 8000 MHz que eu tenho aqui e que nas minhas outras placas mãe não estão funcionando? Pois é, pessoal, sabe qual que é o problema disso daqui? Por mais que eles venham aqui e mostrem, olha só, eu estou usando um simples i5, um 14600K, estou usando 8400 MHz. Cara, eu testei aqui ó, no i9, no i7, eu tenho um módulo de 8000 MHz que eu não consigo estabilidade para rodar em 8000. Pelo menos na plataforma Intel eu não consegui, tá? Na plataforma dos Ryzen 8000G, se eu não me engano, funcionou. Depois vai ter teste sobre isso aqui no canal. Então, mesmo que a placa-mãe dê o suporte, você precisa ter um processador com um controlador de memória que realmente aguente isso, tá? E às vezes você tem que fazer o overclock no controlador, o overclock não, o overvoltage, você tem que aumentar lá a tensão, tem que saber mexer com isso para poder deixar ele estável. Normalmente as pessoas conseguem ali uns 7400, 7600, tá? Então, não é porque a placa garante o suporte que vai funcionar em todos os CPUs. É bem provável que eles pegaram aqui a melhor sample possível que eles tinham do i5, do i9 aqui para poder classificar e rodar dessa forma, tá? Só para deixar vocês cientes. Ainda na ASRock, eles lançaram aqui, aí, lá no 1º de abril, né? Lançaram uma nova RX 550. RX 550 foi lançada no mercado em 2017, né? Uma placa daqui a pouco vai estar fazendo 10 anos, uma placa bem de entradinha mesmo, cara. 4GB, ó, Lucas, tem 4GB, cara, mas chip gráfico já bastante defasado. De fato, cara, a placa existe. Aqui tá listada a placa oficialmente no site da ASRock. Provavelmente esses chips estão sobrando bastante porque já são bem defasados para os dias atuais, né? E é uma versão low profile. É isso. Eu achei que era 1º de abril. Bom, aqui nós temos, pessoal, eu falei sobre isso no resumão passado. A MSI lançou aquele SSD, o Spatial M580 Frozer 4TB, que tem digamos que a promessa, não oficial, mas uma promessa de ser o SSD mais rápido do mercado, por conta de oferecer até mais de 14 GB por segundo. Detalhe que ele tem aqui, conforme vocês estão vendo, não é um cooler, mas sim um dissipador passivo, ele não tem uma fan. Alguns SSDs Gen 5 tem um cooler completo com uma fanzinha para poder manter uma temperatura mais baixa. Tô com uma coceira no nariz aqui, ó, meu Deus do céu, cara, por isso que eu tô o tempo todo assim, mas me perdoe, pessoal, tô tentando não coçar, mas tem hora que não dá. Então você vê um pouco do design do SSD, ele realmente é gigantesco, você já sabe que você não pode colocar em nenhum tipo de slot que fica abaixo da placa de vídeo, porque vai ser impossível usar, a não ser que a placa esteja na vertical, fora da placa-mãe, isolada da placa-mãe assim, né? Ou no slot de cima, que normalmente é o que tem vindo nas placas-mãe Gen 5. Agora, em termos de performance prática, aqui vocês estão vendo, ó, ele começa gravando aqui, ele não gravou na velocidade máxima que ele estava oferecendo, tá? Então ele bateu aqui por volta dos 7.500 megabytes por segundo. Em tese ele era para alcançar ali mais de 10, 12 gigabytes por segundo, tá? E aí ele caiu depois, então ele tinha aqui por volta de 400 gigabytes de SLC cache e depois foi gravando, só que ainda numa velocidade muito forte, ó, acima dos 4.000 megabytes por segundo, e só lá no finalzinho ele passou a gravar aqui próximo dos 1.000 megabytes por segundo. Então sim, pessoal, mesmo o Gen 4 continua caindo. Agora, o que impressiona foi sim a performance sustentada dele, até então na lista que eles postaram aqui, foi simplesmente a melhor. Ele alcançou, na média, 3.314 megabytes por segundo, superando aqui o MP700 Pro da Corsair e outros modelos aqui, como o 990 Pro, enfim. Esse MP700 Pro, inclusive, eu tenho ele, em breve vai ter review no canal. Estava até confirmando se era essa versão.
Em termos de temperatura, aqui você vê na câmera térmica boas temperaturas no dissipador, não foi suficiente para você ter ali uma saturação do metal, e ele conseguiu temperaturas na gravação, que é o momento mais intenso. Aqui eles testaram com uma fan, né, tradicional em cima do SSD, e sem essa fan, e ficou numa temperatura muito boa ali, por toda a capacidade ali em 70 graus aproximadamente, tá certo? Bom, seguindo aqui com esse anúncio também, inicialmente pensaram que fosse 1º de abril, afinal é um Power Station, como se fosse uma bateria que você faz a recarga ali, seja o painel solar, uma coisa do tipo, e você pode levar para onde você quiser. Ele vai ter as tomadas, como vocês podem ver aqui, ó, as tomadas ali no padrão, acho que é o padrão americano, né, e tem o USB-C que você pode estar carregando e tal, mas isso daqui não é brincadeira. A ASUS realmente vai lançar, e você está vendo que ele tem a ideia do martelo do Thor, né, é o ROG Midjourney, acho que é assim que fala, e aí você tem então aquela ideia do trovão, tal, o formato dele muito apropriado, né, para você carregar o seu martelo e fazer as suas brincadeiras aí. Isso aqui vai ser oficialmente revelado, né, na Computex desse ano, então é verdade, não é piada de 1º de abril, embora parecesse bastante que fosse. Seguindo aqui com um anúncio discreto, e olha, quando você fala de APUs mobile da AMD, meu amigo, é muito difícil, até para mim que está acostumado com isso todos os dias, é difícil de entender. Eles lançaram aqui o 7235H e o 7435H. Só para ajudar vocês, esse terceiro número aqui indica que é Zen 3, tá? E aí você tem ali, por exemplo, dessa mesma linha 7000, observe, você vai ter aqui embaixo, ó, o 7521. Você olha, nossa, é um Ryzen 5 7000, mas, cara, ele é Zen 2. Olha aqui o número 2 no final. Isso é muito confuso, cara. A AMD lança CPUs ali, ó, 7000, Zen 3, Zen 2, tem 7000 Zen 4, tem 7000 Zen 3 Plus. Então é muito complicado de entender isso daqui, cara. A AMD precisava dar uma reformulada nessa nomenclatura urgente. Eles lançaram 2 novos CPUs ali, com o Zen 3 Plus, aqui vocês estão vendo um 8/16 e um 4/8 mobile. Beleza. Bom, aqui nós temos a Gigabyte lançando também aqui no 1º de abril. Aparentemente parecia uma piada, mas depois a gente viu que realmente foi confirmado. Pelo menos não encontrei nada que dissesse o contrário. Onde nós temos as placas, edição limitada com 300 unidades, trata-se da Super Extreme Ice 2.7 GHz no chip 4080 Super, que é um dos melhores do mercado, abaixo somente da 4090 em termos de NVIDIA. Aqui você vai ver um pouco do design da placa, divide opinião, e versão numerada torna essa placa realmente única, então ela vai ter uma área aqui, um triângulo na parte de cima com a numeração da placa. E segundo o que eles falam aqui, apenas 300 unidades ao longo do mundo. Com certeza deve ser uma das placas mais caras entre as 4080 Super. A pesquisa da Steam foi atualizada aqui em março de 2024, revelando que a 3060 continua sendo a placa mais popular e está em pleno crescimento aqui, tá? Em segundo lugar, a placa que mais tem crescido é a 4060, que está aqui na posição 2,59%, atrás da 3060 de laptop. 1650 está caindo, é uma plaquinha que tem perdido um pouco o sentido. A própria 1060, que ainda permanece sendo uma placa incrivelmente popular, tá? Com 3,70% de participação de mercado, enquanto que a 970, que antes já foi a primeira mais utilizada, ela já praticamente nem se encontra aqui, ela tá lá embaixo, ó, tá bem lá embaixo, e ela já foi aqui a líder de participação por muito e muito tempo, tá? Você vê que praticamente não se encontra GPU AMD. Você vê que o gráfico integrado da AMD, o gráfico integrado da Intel, mas uma placa de vídeo da AMD, você começa a ver aqui na 580, que está caindo a participação é realmente muito pequena em relação ao que tem a NVIDIA. Seguindo aqui com o PCI Express 7.0, sim, o PCI 5 já é popular nos SSDs, tem vários Gen 5 no mercado. Eu já testei aqui no canal, inclusive, um Gen 5, se você não viu, está aparecendo aqui no canto. Agora, a placa de vídeo ainda nem tem o PCI Express 5, quanto mais o 6 e o 7. O 7 já está aqui
confirmado e será finalizado em 2025, ou seja, no ano que vem. Para você ter ideia, pessoal, o PCI 7.0 é tão insano, inclusive ele mantém a retrocompatibilidade e melhor eficiência energética. Olha só isso daqui. Imagine você ter um slot X1, aqueles slots pequenininhos. No padrão PCI 7, ele tem a mesma largura de banda que o X16 tem no 3.0. Olha isso! Bizarro, cara. Como é que os caras vão colocar num slot mínimo de tamanho, tecnologia o suficiente para transmitir em 32 GB por segundo? E aí o slot completo, que seria o X16, vai conseguir trafegar, cara, a meio terabyte por segundo, 512 GB por segundo. Insano, absolutamente insano. Você vê que os SSDs Gen 4, eles estão hoje nessa categoria aqui, ó, X4 4.0, 16 GB por segundo. Então, na próxima geração dos SSDs, os Gen 7, você vai ter eles trafegando até 128 GB por segundo. Imagine aí, hoje parece um absurdo os Gen 5 batendo 14 mil, imagina os Gen 5 no futuro batendo mais de 100 mil megabytes por segundo, 100 gigabytes por segundo. Bizarro, né? Isso vai acabar acontecendo, não deve ser tão cedo, talvez a gente veja isso aqui só lá para 2030, daí para diante, tá? E vamos continuar acompanhando, espero até lá estar aqui no canal conversando com vocês sobre isso. Temos aqui os testes dos novos CPUs que a AMD anunciou numa feira lá na China, Ryzen 5 8400F e 8700F. Basicamente, eles pegaram os Hawk Point, né, aquelas APUs para desktop 8000G, tiraram o G. Então tirou o G e virou F, ou seja, CPU sem gráfico integrado. E aqui você tem então a comparação das especificações, né? Basicamente o 8400F ele vai estar tendo 6 núcleos de 12 threads com clock de até 4.75 sem gráfico, e o 8700F mantendo 8/16 com clock reduzido em relação ao seu irmão 8700G. Em termos de desempenho, o 8700F ele fica até que próximo do 8700G, então tanto em single core quanto em multicore não alterou tanto, tá? Agora você vê que o 8400F ele chega a perder para o 7500F, você vê novamente as nomenclaturas estranhas da AMD. Como é que o CPU 8000 está perdendo de um 7000? Tudo bem que aqui é um 8400, aqui é um 7500, mas ainda assim é estranho ver isso, né? Isso porque o 8400 ele tem um cache L3 prejudicado, né? Ele vem de uma geração das APUs que tem o cache L3 cortado na metade e não seria diferente por aqui. Bom, seguindo aqui falando agora do meme da semana. Teve um pessoal aí na internet que falsificou um slide. O slide é esse daqui, ó. Zen 5 Execution Engine, falando ali de todas as especificações técnicas que viria nos futuros Zen 5 Epic, só que era um bait. Os caras fabricaram essa imagem, mandaram aqui com aquela marca d'água, simulando algo que não poderia ser divulgado, mandaram para o canal Moore's Law is Dead, e ele publicou, e vários outros sites republicaram essa descoberta para você ver aquilo que eu falo, na parte de rumor e vazamento, pode ser que não seja confirmado, pode ser uma trollagem de alguém, isso pode acontecer, e aconteceu. O próprio Moore's Law is Dead admitiu que foi trollado e publicou algo que era só uma brincadeira dos caras que riram muito disso tudo, tá? E é por isso que a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de notícia. Ah, é um rumor, Zen 5 vai ter 40% mais IPC. Cara, isso seria assim, algo surreal de acreditar, né? Ah, mas teve um insider que falou... É a mesma coisa, cara. Pode ser que seja só uma trollagem dos caras, tá? É bem plausível que seja por volta de 15% a 20%, tá? É o que normalmente vem entre gerações assim. Então, é dito aqui pelo Kepler L2, esse cara ele já acertou alguns vazamentos, é verdade, mas ainda assim não dá para você confiar 100% que isso é real, tá? Agora, o que é real, aparentemente, segundo vazamentos, é o novo laptop da Lenovo com o quê? Com o Qualcomm. Pois é, pessoal, ARM no PC. Quando eu falo PC, não apenas PC desktop grande, mas PC, notebook, né? Está chegando em breve. Aqui nós temos um teste que vazou no Geekbench. Olha só os testes aqui, ó. Aí tudo bem, foi no 1º de abril. Ai, cara, mas será? Será? Fica aquela dúvida, mas é difícil você fraudar o Geekbench, porque ele está validando o hardware que está ali dentro.
mostra o notebook Lenovo com o Snapdragon X Elite X1 E7-8100 com 12 cores, tá? Seriam 8 cores, cluster 1, 4 cores, cluster 2. Aqui você vê a pontuação dele. Olha, ele não tá tão ruim aqui, cara. Ambos aqui, a 80-100 e a 78-100, estão pontuando relativamente próximo a um i9. Um 14900HX que é um campeão, cara. E o 7950HX 3D também, tá? Detalhe que aqui, o Samsung Book 4 Edge apareceu com esse mesmo processador, só que com um clock maior, 4.3. E aqui o boost estava num clock meio baixo, tá? Então ele ainda pode ser desbloqueado, pode rodar com um desempenho ainda melhor. Vamos ver o que vai sair da Qualcomm ao longo do ano, tá? Aqui nós temos um outro vazamento. A Asus, ela inicialmente divulgou uma nova BIOS para placas ROG Crosshair e ROG Strix X670E, que apontava isso daqui, ó, 1170 Fire Range P. Basicamente isso daqui é um conjunto de códigos para a linha Fire Range, que é CPUs mobile baseados no Granite Raid de desktop. Basicamente é um CPU desktop portado para um formato mobile. Então ele estava liberando isso já nessas placas-mãe. Acontece que quando utilizar esse software M5 SMU, conseguiram identificar que isso também traria o suporte futuro inicial para o Granite Raid para desktop. Então essas BIOS já estão nos dando digamos, um insight, já estão nos dando ali um spoiler, que em breve a gente deve ter o Zen 5 no mercado, tá? Os Ryzen 9000, não sei como é que a AMD vai chamar, talvez seja 9000 porque já tem o 8, ficaria estranho ter outro 8 de novo no mercado, né? É bem doido, né? Mas deve acontecer. Se a gente levar em consideração o que foi feito nas Ryzen 8000, lembra que eu sempre divulgava para vocês, lançaram uma BIOS para CPUs novos. Deu alguns meses lançaram os CPUs. Então, estamos em abril, daqui a pouco tem Computex, e você já sabe, cara, deve ser revelado por lá, tá? Para fechar aqui, pessoal, nós temos aqui o Navi 48 aparecendo no ROCm, o Radeon Open Compute Platform. Basicamente, eles lançaram aqui a possibilidade de você fazer o desenvolvimento, o estudo com essas GPUs, no caso aqui um código inicial para o Navi 48, o Navi 48 remete a uma GPU RDNA 4. Então a gente sabe exatamente qual GPU seria essa, mas é uma GPU que não foi lançada ainda pela AMD. Seria ali uma RX 8900 XT, a gente não sabe o nome dela, mas ela já existe. Então isso aqui ainda é um pouco simples, mas a gente vê que ela existe, tá? Não é algo tirado do nada. Espero que tenham gostado, um grande abraço para vocês. Fico por aqui, mais um resumão. Semana que vem voltamos com vários vídeos no canal. Até mais, tchau, tchau.